da nossa reunião, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus. Quem são os hebreus? Os judeus convertidos à graça do Senhor pela mensagem do apóstolo São Paulo. E ele ensinou sobre a fé. É o ensino que permeará o nosso coração e encherá de júbilo a nossa alma. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é, ele define a fé, não são apenas duas letras, não é apenas um sentimento. Ele diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Que esta palavra abençoe todos os corações, os conforte, console, dê uma energia aí, um fogo de Deus no teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. É tempo de fé, é tempo de ouvir a voz do Espírito Santo. Senhor Jesus, é com muita alegria que eu volto ao altar da igreja para celebrar o teu nome, para engrandecer o teu nome, mas também para pastorear as ovelhas de Jesus. Aqueles que tu compraste com o teu sangue, são o teu rebanho, são a tua noiva, são a tua amada. E nesta noite eu me coloco sensível à voz de Deus, para ser porta-voz de um recado do Senhor para o coração e a vida dos eleitos de Deus. Fala-nos em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo querido. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos de Deus, pedras que vivem, cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que foram gerados pelo meu ministério apostólico e profético. Meus filhos, semana passada nós estudamos sobre a origem da fé. E eu ensinei à igreja, com palavras do apóstolo Paulo, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Não existe uma outra forma de se conhecer e viver a fé. Tem que se ouvir a palavra de Cristo. Não é uma palavra mesclada com sentimentos humanos e com propostas humanas. É palavra de Cristo, é Bíblia. É a revelação da graça do Senhor. É a palavra predestinada de sabedoria. Diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Hoje nós vamos ver que a fé, depois de ouvida e estabelecida no nosso coração espiritual, ela deve ser confessada. Porque é com a boca que se vive este novo pacto. É com a boca que se coloca a palavra em ação. É com a nossa confissão que a palavra tem a expressão de Deus na nossa vida. Então, confessar ou confissão são termos bíblicos muito fortes. Muito fortes. Porque esta palavra confessar vem do grego homologeo, que quer dizer o mesmo que está escrito. Professar a nossa fé. Então, a nossa confissão tem que estar ligada à palavra de Deus. Nós temos que dizer com a nossa boca, ipsis literis e ipsis verbis, o mesmo que a palavra de Deus diz. Por isso é que eu ensino à igreja que nós temos que concordar com a palavra. Eu ensinei um mote à igreja. Eu ensinei a igreja a dizer: se está na Bíblia, eu creio. Este tem que ser o fundamento da nossa vida espiritual. Então, homologeo significa que eu tenho que dizer o mesmo que está na Bíblia. A única forma da palavra não voltar vazia
e cumprir os desígnios para os quais Deus a estabeleceu, é eu aprender a Bíblia e confessá-la com a boca, crendo com o coração, ipsis litteris, o que Deus diz. Eu não posso tirar, eu não posso acrescentar, até porque isso gera maldição. Maldito que tentar tirar da palavra alguma coisa. Então diz o Salmo 116, versículo 10: eu cria, ainda que disse estava sobremodo aflito, mas eu cria e eu falava. Ainda que eu estivesse aflito, eu tinha que crer e tinha que falar. Então Paulo explica isso de modo correto. Olha como é que ele diz em 2 de Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Quer dizer que a fé tem a ver com espiritual, é um dom, é um carisma, como dizem os gregos, um carisma. Eu tendo o mesmo espírito, quer dizer que a fé não é um sentimento, não é uma emoção, é um espírito. É do Espírito Santo, é de Deus. Então ele diz, o mesmo espírito da fé, como está escrito. E aqui vem o ensinamento da noite. Eu criei, por isso eu falei. O novo pacto, a nova aliança, eu sempre explico isto à igreja, é um pacto de boca. O que eu creio, tenho que falar. Até porque o coração só deve estar cheio das verdades para que eu fale estas verdades, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, falar é a forma pela qual a fé se expressa. A fé que não fala está morta. A fé tem que falar. Então, é a conexão entre a boca e o coração. Olha lá o que diz, vamos lá em Mateus 12:34. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Quer dizer que a boca é a válvula de escape do coração. Agora imagine você, amado irmão, que tudo que passa pela tua boca é aquilo que o teu coração contém. Se o teu coração está cheio de fé, a tua boca vai se expressar como uma boca de fé. Mas se você está cheio de ressentimentos, dúvidas, se você tem negativismo no teu coração, em vez de sair a fé pela boca, sai o quê? Murmuração. Eu vou ensinar muito sobre isso aqui, porque nós não conhecíamos com profundidade a armadilha que o inimigo tem sobre o povo de Deus com a questão da murmuração, que é o oposto à confissão da fé. Então, se preferimos palavras de descrença, palavras negativas, é porque o nosso coração está cheio de dúvidas. E um coração cheio de dúvidas, ele se expressa logo pelas palavras. É simples você ver quando uma pessoa está em linha com a palavra. Olha, como é que você está? Eu tenho aqui uma mentira, uma doença, mas não é minha doença. Eu creio que pelas chagas de Cristo eu fui sarado. Esta é uma boa confissão. Mas se eu digo assim, eu estou aqui com uma doença, a doença é minha, o Google diz que a pessoa morre em 6 meses, o médico disse que não há jeito, é isto que está cheio o meu coração. É o que a boca fala. A boca é a válvula de escape do coração. Então, assim, por exemplo, Deus definiu os requisitos para a salvação. Deus disse, fé no coração, confissão com a boca. Olha lá o que ele disse em Romanos 10:8-10. Ele diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Veja a conexão, boca com coração. E ele disse, isto é a palavra de fé que pregamos. Quer dizer que a palavra de fé está aqui na boca e tem que estar no coração. Depois ele diz no versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Depois ele diz no versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o coração crê, a boca tem que falar. Se você nunca teve uma decisão de fé, se você nunca disse: Jesus, tu és o meu Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador, eu não sou salvo. Se eu nunca tiver dito isso, eu não sou salvo. Aliás, eu quero encorajar, se você está aqui nos ouvindo, quem sabe recentemente você chegou à igreja ou está pela internet, você deve confessar com a boca para a salvação aquilo que você crê e que está lá dentro no coração, para que a salvação se manifeste. Deus põe essa conexão na Bíblia Sagrada entre a boca e o coração. Então significa, apóstolo, que a fé flui por aquilo que eu digo. Exatamente. É o que sai da tua boca, é aquilo que está impresso no teu coração. Então isso é importante, por quê? Porque quando há uma necessidade, quando nós estamos perante um desafio, quando há uma crise, um vento que sopra, uma chuva que cai, um rio que transborda, o que as pessoas normalmente fazem? Lamuriam, murmuram: Deus não existe, porque é isto que está cheio o coração. Eu não acredito, porque o coração está cheio de dúvidas. Então nós temos que, no momento de desafio, confessar a Bíblia e a palavra. Nós temos que concordar com a Bíblia. Aliás, eu vou lhe dizer, amado, tome sempre o partido da fé e da palavra. Não se deixe levar por sentimentos, porque sentimentos oscilam. A fé não, a fé permanece. Romanos 1,17. Vamos lá lembrar como é que eu ensinei na outra semana. Ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Significa que eu tenho que fazer a confissão certa, com a minha boca, crendo na eficácia e no poder da palavra. Exatamente isso. Por isso, memorizar a Bíblia é fundamental. Eu tenho centenas de versículos memorizados, porque eu sei que para cada área, para cada situação, eu tenho que usar um versículo de fé, uma atitude de fé, sempre concordando com a palavra. É simples ver quem está em linha com a palavra por aquilo que fala. Vem que a irmã está: tudo está mal, tudo está difícil, olha a crise, e sabe o mundo. Esses são lamúrios que Deus reprova. Ele espera uma confissão de fé. Pastor, eu estou aqui numa luta, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Você está dizendo: eu creio que vou sair desta situação vitorioso. Hebreus 5,7 diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido. Quer dizer que Jesus foi ouvido. Ele estava aqui na manifestação do Filho e ele clamava. Este é o mistério da piedade. Ele diz que ele, às vezes com clamores, com lágrimas, com orações, com súplicas, ele se fazia ouvir. Então nós temos que entender que esta atitude reverente de Jesus, sempre submisso, quando ele dizia: Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. É isso que Deus quer, a nossa submissão às sagradas escrituras. Confessar alguma coisa fora da Bíblia é otimismo, somente otimismo. É bom ver uma pessoa otimista. Aliás, todo mundo gosta de conviver com os otimistas, né? Está legal, para cima, valeu, valeu. Mas isso é apenas otimismo.
O negócio é na hora do aperto, da dificuldade, do teste, da prova. É nessa hora que nós temos que usar a nossa boa confissão. Aquilo que eu creio, eu falo. Então, uma coisa é otimismo, outra coisa é fé, é determinação, é ousadia, é não abrir mão da confissão. Então, Romanos 8,14 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Como é que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, apóstolo? Quando nós conhecemos as verdades da palavra, quando nós somos dependentes da graça, quando nós dizemos: Senhor, a tua graça me basta. Quando nós usamos esta fé, Efésios 2,8 diz isso: pela graça sois só mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, não é a nossa capacidade, não é o nosso otimismo, é a fé. Fé não é misticismo. Fé é um poder vitorioso. Então, você se lembra, você que lê a Bíblia, estuda, que ama a palavra, como é que, eu já lhe falei isto várias vezes, mas é bom sempre recordarmos, como é que Abraão, o pai da fé, viveu uma tensão entre a fé, entre o acreditar e os sentidos da sua carne, os sentimentos humanos. É muito interessante a luta que ele teve. Olha o que diz em Romanos 4,16: essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Então nós vamos ver como é que ele usou a fé num tempo de tensão entre a fé e a carne, entre a fé e os sentimentos. Vamos lá adiante. 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, agora vamos ver aqui a tensão entre a fé e os sentidos. Vamos ver quem é que prevaleceu na vida de Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, porque lhe fora dito isto. Deus disse: Abraão, eu tenho um plano para a tua vida, não pode falhar, ninguém pode mudar, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Portanto, aqui havia uma tensão. Ele olhava para ele e dizia: eu sou um senhor velho, eu já passei da decrepitude, já entrei na decrepitude, já passei dos 80. Minha patroa também já não tem mais o costume das mulheres. No nosso sentido, no nosso sentimento, não há como, mas eu não vou me agarrar ao que eu estou vendo, eu não vou ficar no que os meus sentidos estão sentindo ou vendo, eu vou ficar com a fé. E diz a Bíblia que ele não duvidou. Meu amado, minha amada, isso aqui é fundamental para a vida da fé, porque a dúvida procede do maligno. Todas as vezes que eu duvido de Deus, todas as vezes que eu racionalizo, todas as vezes que eu tento colocar sentimentos humanos nas coisas que Deus diz, chama-se isto incredulidade. E diz que ele, apesar de ser um homem velho, a sua esposa velha, qualquer possibilidade humana não aparecia no fundo do túnel, ele diz que não duvidou. Amado, você não pode duvidar, Deus tem um plano grande para a tua vida. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui por um acaso. Deus tem um plano, que o plano, mesmo se você hoje esteja aqui e dizer: mas eu estou esperando contra a esperança, eu tenho aqui um diagnóstico médico maligno, o advogado disse que eu vou perder a causa, o juiz que está com a minha situação muito mal, ele vai baixar o cajado em cima de mim, o meu marido diz que vai me abandonar, os meus filhos...
Amado, não duvide. Não deixe incredulidade se estabelecer na tua boca, porque senão é isso que está no teu coração. Não duvide da promessa de Deus. Agora veja, mas pela fé, o que ele começou a fazer pela fé? Ele se fortaleceu falando, dando graças, glórias. Dá aí um glória a Deus aí no teu lugar, amado. Diga uma vez mais, glória a Deus. Diga uma vez mais, glória a Deus. Diz que ele não duvidou, não se deixou intimidar, ele acreditou na promessa e começou a falar. E o que ele tinha no seu coração? Ele estava plenamente convicto de que ele, o Senhor, era poderoso. Quer dizer que ele dava glória a Deus, ele falava porque ele tinha uma convicção. Você está convicto de quê? Que a palavra última na tua vida é do médico ou é de Jesus? É do juiz, do advogado paracleto ou é do advogado humano, o gerente do banco? Quem é que tem a última palavra? Amados, homens passam, política passa, o que fica é a palavra. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus se cumprirá. É o único livro sagrado desta terra, amado. Creia. Então diz que ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para prometer o que falou. Você tem que estar convicto. Eu estou convicto disso. Ninguém pode mudar o plano que Deus tem na minha vida. Olha, amado, eu vim de um país que passamos por uma guerra violenta. Nosso país foi destruído. De 60 para diante foi guerra. Muita gente morreu, muita gente. Eu fui para o exército. Você sabe, Deus tinha um plano na minha vida. É como um quebra-cabeça. Você sabe o que é um quebra-cabeça? Se falta uma pedrinha lá, o quadro fica feio, incompleto. Eu era católico, apostólico romano. Meu pai ajudou a construir a Igreja Sagrada Família. A minha família era apenas uma religiosa que ia em casamentos e batizados da igreja e funerais. Um acidente no exército me deixou 2 anos em cama de hospitais, em cadeira de rodas, incapacitado, quase amputei uma perna. Sabe, a minha vida era um jogo de pedra para cá, pedra para lá. Até que um dia, numa cama do hospital militar, Deus disse: você será um pregador que levará a palavra de Deus ao mundo. E a pedra se completou. E o quadro se completou. Como é que eu posso duvidar de Deus? Diga-me, como é que eu posso duvidar de Deus? Como é que eu não posso estar aqui plenamente convicto? Olha, os sentidos de Abraão diziam: você é velho, Sara é velha, vocês são estéreis. Mas ele se recusou a aceitar aquilo, porque Deus disse: eu vou te dar um filho. Ele não fingiu. Ele disse: eu estou esperando contra a esperança. Ele não duvidou. Ele começou a falar o que a Bíblia ensina a falar. Foi isso que me fez, amado, desde os primeiros momentos que a palavra começou a chegar a mim, no hospital militar. Eu me recordo da minha mãe na fé, Bispo Henriqueta, que deve estar assistindo agora. Ela ia ao hospital militar todos os dias e levava versículos e dizia: leia e repita. Eu não sabia o que era a Bíblia. Eu comecei a repetir as palavras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para as águas tranquilas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu comecei a usar a palavra. Eu comecei a me agarrar obstinadamente à promessa. Eu não deixei a dúvida. Assim como Abraão,
Então nós podemos todos ter períodos de conflitos entre a palavra e os nossos sentimentos, mas nós temos que nos agarrar à fé, porque a fé é que funciona, a fé é que vence o mundo. Salmo 78, 21 e 22 diz: ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Diz que o furor de Deus se levantou, porque o povo não crê em Deus, nem confiou na salvação, a despeito de tudo que Deus havia feito ao povo. Deus julgou os egípcios, Deus abriu o mar vermelho, Deus colocou uma nuvem para guiar de dia, uma nuvem de fogo à noite, a água saiu da rocha, o maná caiu dos céus, as codornizes chegaram, Deus deu toda a provisão. Isso se chama salvação. Toda a provisão se chama salvação. E diz que não creram em Deus, não confiaram na provisão de Deus. Meu amado, não deixe no seu coração dúvidas. Cuidado quando você liga a sua internet e vai lá ouvir o que a lei está dizendo, conspirando contra os princípios de Deus, trazendo condenação e morte, achando que é o batismo nas águas que completa a obra, que Jesus não disse, tudo está confirmado e consolado e completo, e que somos nós que temos que completar, chamando de mentiroso. Quando ele diz está consumado, amado, estava consumado e ponto. Eu não vou agora começar a pensar que os judeus fizeram, que os israelitas fizeram. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Há muita gente sofrendo aí fora, porque também não crê nem confia na salvação de Deus. Então salvação vai além do perdão de pecados. Salvação é suprimento de todas as necessidades. Por isso Paulo dizia em 2 Timóteo 4,18: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Ele me livrará obra maligna e me levará para o reino. Isto é parte da salvação. Salvação são todos os benefícios conquistados pela morte e ressurreição de Jesus. Salvação implica em soluções financeiras, espirituais, temporais, eternas. Tudo isto se manifestará na nossa vida pela nossa confissão. Claro que o inimigo ataca com setas e dardos os cristãos, por exemplo, gerando sentimento de condenação. A coisa que eu mais ouço das pessoas é o sentimento de condenação, o desmerecimento, questionando o amor de Deus. Amado, Deus te ama como você é. Foi Ele que te criou, foi Ele que te gerou no ventre da tua mãe. Ele sabe quem você é. Se Ele te chamou, não há condenação. Paulo disse isso em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há. Está em Cristo, acabou a condenação. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. 1 João 4,16. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então o inimigo tenta com dardos gerar sentimento de condenação, que é para colocar o povo com má confissão. Segundo, às vezes ele interfere na questão da cura. Quantas vezes a pessoa diz: será que Deus quer me curar? Ou então Ele quer mostrar o seu amor através de um câncer. Imagine você se Deus mostra amor através de um câncer. Mateus 8,17 diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. 1 de Pedro 2,24, carregando Ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O inimigo às vezes tenta gerar a dúvida nas questões financeiras, mas Paulo respondeu: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades, cada uma.
2 Coríntios 9:8, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Então, amado, Deus intervém quando se confessa a palavra. Romanos 10:10, vamos lembrar, com a boca se confessa a respeito da salvação. Pastor, e se eu disser a palavra, quem é o fiador para que esta palavra se cumpra? É o Senhor? Não, é o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 3:1 disse: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quer dizer, quando você confessa a palavra de forma certa, você tem a autoridade de Cristo, porque Ele é o nosso sacerdote, Ele é o fiador da nossa confissão. A importância de você estar numa igreja onde a palavra é a base da igreja. Hoje recebi um aplicativo na internet, no meu SMS, WhatsApp, onde uma revista de grande repercussão no Brasil foi atrás de um indivíduo que se auto-intitula apóstolo e faz adivinhações. E a jornalista foi atrás dele e descobriu como é que ele faz adivinhações. As pessoas que chegam à igreja pela primeira vez, preenchem um papel, dão um nome, dão todos os dados, se tem doença, se não tem doença. Depois esse papel chega às mãos dele, e ele diz: eis que o Espírito me mostra que tem ali uma senhora que mora na rua tal, e que tem uma dor aqui atrás da orelha. A senhora já escreveu tudo. Então os jornalistas descobriram que esse homem mercadeja a palavra, engana a fé, a pessoa está fragilizada, ainda cai numa coisa dessas, amado. É horrível. Paulo disse: nós não mercadejamos a palavra, nós ensinamos a confessar a palavra, confissão certa, e Ele é o fiador. Hebreus 4:14 diz: tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote, conservemos firmes a nossa confissão. Tem que conservar firme. 10:35 diz: não abandoneis a vossa confiança, a vossa confissão, ela tem grande galardão. Então nós temos que manter firme a confissão, não podemos mudar a confissão, não podemos ter uma posição de incredulidade. A fé não pode mudar, a fé diz o que está na Bíblia. Hebreus 10:21-24 diz assim: tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Amado, você pode estar esta noite aqui, debaixo de um espírito de guerra, de uma opressão, de um dardo violento. Amado, tenha plena certeza de fé. O coração purificado da má consciência, porque a graça de Deus purifica, porque a má consciência é a lei, que condena, que ataca, que diz que não é nada disso, que é por sacrifício, tem que jejuar, tem que ficar uma noite sem dormir. Ele diz: consciência, lavado o corpo com água pura. O que é água pura? A Bíblia, a palavra é água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, confissão certa nos une à imutável fidelidade de Deus. Pastor, então como é que chega uma vitória à vida de um cristão? Mantendo firme a nossa confissão. Amados, Deus é fiel. Se Ele promete, Ele cumpre. E não se esqueça, a fé está ligada à confissão. Confessar com a boca o que Deus diz na sua palavra é reafirmar o que Deus disse. Então, habitue-se a dizer: está na Bíblia, eu creio. E quando você guarda, memoriza alguns versículos, esses nas questões de saúde, finanças, família, né? Quando você começa a dizer: eu
e a minha casa, a minha família é bendita. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe, quando você confessa a Bíblia, isto lhe liga a Deus. Ele é fiel, Ele é imutável. É muito interessante, temos 1 minuto para o final do culto. É muito importante quando se vê um crente que não muda a confissão. Eu queria terminar exatamente com esse aspecto. Um dia Jesus estava falando aos seus discípulos: olha, eu vou partir, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou cumprir os planos, eu sou o Cordeiro perfeito. E Pedro se levantou e disse: você não vai morrer nada. Você não é bem o que você está dizendo, Jesus. É assim, se for preciso, eu vou adiante, eu dou a minha vida por você. Jesus disse: olha, quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Eu? Você. Por quê? Porque o inimigo já tinha peneirado a fé e ele já tinha caído. E diz que quando Jesus foi aprisionado, ele estava no pátio do palácio, e uma empregada foi correndo e disse: opa, este aí andava com o mestre. E ele disse: eu? Falando de mim? Eu não sei quem é ele. E disse que o galo cantou uma vez. Quaxa! Isso é o galo de Angola. Caraca! E a moça foi até, não, ele estava, ele disse: eu? Nem sei quem é mais gordo nem mais magro. Jesus quem é? E o galo foi lá. Galo cansado, né? Já rouco de tanto erro dos crentes aí fora. E ele continuou dizendo: eu nego, eu nego. E o galo cantou 3 vezes. E disse que ele começou a chorar. Ele ficou com uma dor tão grande, uma angústia. Porque ele negou Jesus pela sua confissão. Nós não podemos negar a Jesus. Ontem eu recebi um telefonema de uma senhora, chorando muito no telefone, e disse: olha, apóstolo, o médico disse que a minha sogra vai morrer hoje. E eu disse: amada, apesar de tudo o que o médico disse, a última palavra é de Jesus. E ela queria ouvir eu dizer: não, mas se ela morrer, estará no lar celestial. Eu disse: não muda a confissão. A última palavra é de Jesus. Enquanto Deus não dá o sim ou não, não está a obra completa. Creia, creia, creia. Ela se acalmou. Passado 1 hora, a sogra descansou no Senhor. Mas eu não mudei a minha confissão. Porque nós temos o hábito, nós, estou dizendo as pessoas lá fora, aqui não, mas as pessoas têm o hábito de, quando o galo canta, negarem. O galo canta outra vez e nega outra vez. Isso dá uma angústia muito grande. Quando você nega a palavra, fica uma angústia, porque você negou o que Deus disse. Mas quando você guarda a sua confissão e vê Deus te honrar, amado, diz: a tua confissão, a tua fé, a tua segurança na palavra tem um grande galardão. Não permita que o galo cante na sua vida, amado. Não use palavras negativas. Guarde, decore versículos bíblicos, 1, 10, 5, 20, não sei, cada um guarda o que tiver. Mas na hora em que você tem que usar a confissão, para ela trazer galardão, tem que ser o que a Bíblia diz. Está na Bíblia, eu creio. Olha, a angústia de Pedro foi uma coisa terrível. Tanto que quando Jesus ressuscitou, foi falar com ele. Ele disse: Pedro, você me ama? E disse Pedro: oh, mas claro, imagina. É amas ou é mais ou menos? Não, amo.
Mas Pedro, você me ama mesmo? Sim, claro. Pedro, você me ama mesmo? E Pedro diz que ficou triste. Pô, já te falei que eu te amo. Mas Jesus quis que ele dissesse 3 vezes que amava, porque ele negou 3 vezes. Se você ama a Deus, não negue pela sua confissão. A fé tem que ser confessada. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Curva aí a sua cabeça 30 segundos. Senhor Jesus Cristo, é com muita alegria que eu semeei esta palavra no coração de terra boa. Estou certo, Pai, que ela será uma grande arma para a vida do povo do Senhor. Para aqueles que vão fazer uso da palavra, vão se surpreender, vendo que a palavra não volta vazia, que Deus vela para que a palavra se cumpra, que a palavra tem desígnios proféticos, e todos os desígnios se confirmarão em nossa vida. Guarda os nossos lábios, Senhor, tranca a nossa boca, para que nós não, em momento algum, nunca murmuremos, Pai, e que pela nossa boca saia o que está cheio o coração: fé, certeza, confiança, audácia, para a glória do Senhor. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. A nossa bispa vai dar a bênção final. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor Jesus, por esta fé que está na nossa boca e nos nossos corações, Senhor. Obrigada porque nos escolheste para ser pessoas da fé. Senhor, dá ordens agora aos teus anjos que levem a tua igreja em paz, livrando-nos de todos os males, guardando a nossa entrada e a nossa saída, guardando nossos lares, Pai, por onde quer que passemos, Pai, porque nós confessamos que quando tu és por nós, ninguém poderá ser contra nós. Saia daqui feliz, porque o Senhor é contigo onde quer que tu vás. Ele é o teu pastor e jamais nada te faltará. Graça e paz